Acabou de ser liberado ao público o ChatGPT-5 e nesse vídeo eu quero te falar como que a inteligência artificial pode ser útil para quem trabalha com eletricidade. A inteligência artificial é uma ferramenta extremamente poderosa que já é utilizada por profissionais das mais diversas áreas, mas ainda não tem tanta aderência no mundo da elétrica, apesar de que deveria. Já tem bastante coisa que dá para fazer com o ChatGPT. E com o lançamento agora do ChatGPT-5, se tem muito mais confiabilidade nas informações, isso pode ser uma virada de chave para quem antes não utilizava, passar a utilizar. No ChatGPT-4 ainda existiam alguns métodos para diminuir os problemas aí com alucinações, como se costuma chamar, né, onde ele não sabe uma resposta e acaba inventando. Agora com o ChatGPT-5 isso diminui bastante. Ainda tem algumas formas também de evitar que isso aconteça. Eu vou te ensinar nesse vídeo. E para poder demonstrar aqui uma das aplicações do ChatGPT na elétrica, eu tenho um relatório de memória de massa e vou utilizar o ChatGPT para que ele me ajude em uma das funções onde ele é mais eficiente, que é na análise de dados. Eu vou pedir para ele calcular a potência de um banco de capacitores para que se possa corrigir o fator de potência da indústria de onde veio esse relatório de memória de massa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like também para me permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Pessoal, então eu não quero me estender muito aqui, a gente já vai lá para o relatório. Eu só preciso dar uma informação importante antes. Esse relatório de memória de massa ele é retirado de uma indústria real, tá? Então, são dados de fato existentes e esse relatório ele é de uma indústria que já tem correção de fator de potência, mas ainda assim está recebendo multa. Então, a tendência é que não seja necessário um investimento grande. Talvez está faltando capacitor, talvez é só questão de ajustar o controlador. Se é que tem controlador, talvez precise instalar um controlador de fator de potência para ligar esses capacitores automaticamente, né? Isso a gente vai descobrir analisando o relatório. E antes de mais nada também, se você precisar comprar material para banco de capacitor, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Pessoal, aqui está o relatório de memória de massa e a primeira etapa aqui que nós vamos fazer é dar uma enxugada nesse relatório. Ele tem muita informação que não vai ser útil para essa função. O ChatGPT ele consegue interpretar isso aqui. Na maior parte das vezes isso vai acontecer da maneira correta, só que se nós temos uma possibilidade de eliminar, de diminuir, na verdade, a possibilidade de acontecerem erros de interpretação, a gente vai fazer isso então e garantir um resultado mais confiável. Essa questão ela vai no sentido da interpretação. Imagina essa coluna aqui, por exemplo, é posto horário. Aqui pelo contexto a gente sabe que está falando se está no horário de ponta ou fora de ponta. Mas a palavra posto, por exemplo, ela tem vários significados, né? Pode ser um posto de saúde, um posto de combustível, entre outros vários significados também. Então poderia ser mal interpretado. Não é o caso aqui está bastante claro, então não vai acontecer um problema nessa coluna especificamente. Mas alguma sigla aqui de repente, ou algum valor pode ser mal interpretado e por isso então é bacana, é desejável que a gente elimine alguns valores. Ó, só repara aqui que eu vou excluir essas linhas todas. E aqui, por exemplo, aqui diz a unidade de medida dessa coluna, ó, quilowatt-hora. Essa coluna aqui também vai ser utilizada, ó, kVAR hora, na verdade, né? Quilowatt-hora, kVAR hora. Então, vamos lembrar dessas informações aqui para que eu possa colocá-las novamente nos devidos locais. Eu vou excluir, então, essas linhas aqui. Eu não preciso delas. Vou excluir essa coluna aqui também que está vazia. Vou dar uma enxugada geral, ó. Aqui é o consumo, né? O consumo em watt-hora, na verdade, quilowatt-hora. Então, esses valores aqui estão em quilowatt-hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, consumo ativo quilowatt-hora. Beleza. Eu não tenho geração de energia, então se perseguir essa coluna aqui, se até o final, você vai ver que está sempre com valor zero. Então, se não tem geração, não preciso dessa coluna aqui também. Excluir coluna. Aqui eu tenho o reativo Q1, Q2, Q3 e Q4. Isso aqui é quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Para quem não sabe o que são os quadrantes aqui, deixa eu mostrar rapidamente. Nós temos o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante aqui, terceiro quadrante e quarto quadrante. Da linha vertical aqui do eixo Y para a esquerda, nós temos geração de energia. Não é o caso, não tem geração de energia nessa instalação, então eu não utilizo esses dois quadrantes da esquerda, o segundo e o terceiro quadrante. Para o lado da direita aqui, nós temos consumo de energia. Então, se é consumo, é o que nós temos. Então, vamos utilizar tanto o primeiro quanto o quarto quadrante. O primeiro quadrante, que é esse de cima, é quando nós temos energia reativa indutiva. Então, se nós tivermos consumo de energia com um fator de potência indutivo, a energia ela vai estar no primeiro quadrante. Nem sei se dá para chamar dessa maneira, mas basicamente a gente vai estar utilizando o primeiro quadrante, quando tiver consumo de energia com fator de potência indutivo. Se tiver consumo de energia com fator de potência capacitivo, então
utilizaremos o quarto quadrante. É esse quadrante aqui que é nesse quadrante que vai haver o registro do consumo que nós temos lá na planilha. Então, nós temos lá na planilha tem os quadrantes 1, 2, 3 e 4 e tem o registro do consumo nesses quadrantes. Então, lá está basicamente seguindo esse esquema aqui. Por que esse esquema de quadrante? Porque se tivéssemos o triângulo das potências aqui, nós teríamos a potência ativa nessa linha aqui, junto com o eixo X, né? Com o eixo horizontal nós teríamos potência ativa. A potência reativa estaria aqui na vertical, então seja para cima ou para baixo. E a hipotenusa aqui do triângulo seria, ou para cá, né? Seria a potência aparente. Então, energia ativa junto com o eixo X, energia reativa aqui para cima ou para baixo. Se for para cima, indutivo. Se for para baixo, capacitivo. Então, voltando aqui, no primeiro quadrante é o registro de consumo indutivo. Como a nossa intenção é instalar um banco de capacitores, o que está sendo consumido no quadrante capacitivo não nos interessa, porque esse registro aqui está sendo feito com o fator de potência ruim, nesse caso que o fator de potência está ruim, mas está capacitivo. Está capacitivo, até se for reparar, olha só o horário. Ó. Isso aqui está acontecendo entre meia-noite e 6 da manhã. Então, até acontece depois também, mas entre meia-noite e 6 da manhã, a multa, ela vem, tá um C aqui, ó, ela vem pelo capacitivo. Quando a instalação está com fator de potência abaixo de 0,92 capacitivo, vai haver uma cobrança, então, desse reativo excedente, e isso acontece somente com o fator de potência capacitivo. De madrugada, cobra-se pelo capacitivo. Depois das 6 da manhã, olha só esse registro aqui, passa-se a cobrar pelo fator de potência indutivo. Então, nessa instalação aqui, a depender do fator de potência, com certeza está ruim comparando o consumo de energia ativa com o consumo de energia reativa, considerando esses valores aqui, o fator de potência está péssimo. Com certeza tem um capacitor ou um banco de capacitores fixo que fica ligado em tempo integral, por isso o fator de potência fica muito ruim e muito capacitivo durante a madrugada. Depois, durante o dia, como ligam-se várias cargas indutivas, isso chega a inverter, olha aqui, ó. Aqui, na verdade, nós temos capacitivo e indutivo. Esse fator de potência ele deve ter ficado flutuando, então acabou registrando nos dois quadrantes, né? Mas depois, em algumas situações aqui, tem somente indutivo. Então, tem um banco de capacitores fixo que está ligado direto. E a carga aqui, como ela tem um consumo reativo indutivo mais relevante, acaba se sobrepondo ao banco de capacitores e o fator de potência ele fica ruim para o lado do indutivo, né? Então, nós temos registros aqui indutivos também. Como a intenção é instalar um banco de capacitores, então os momentos em que está capacitivo não nos quer dizer nada, né? O que importa para nós é os momentos em que está reativo. Então, vou excluir os quadrantes aqui em que eu tenho geração de energia, porque nesse caso dessa instalação não há, então não significa nada. Demanda não interessa. Esses outros registros aqui, nenhum nos interessa também. Então, eu vou enxugar isso aqui ao máximo para que eu evite, ou diminua, na verdade, a possibilidade de ter problemas aí com más interpretações. Então, tendo feito essas alterações, deixa eu só consertar o nome aqui também. Consumo reativo indutivo, né? Importante, consumo reativo indutivo em kVAR hora. Também tem consumo. Reparem que não são valores instantâneos, então eu vou ter que fazer uma média aqui durante esse período de 5 minutos aqui, entre meia-noite e meia-noite 5, ou meia-noite e meia-noite 10, meia-noite 10, meia-noite 15. Eu tenho registros de 5 em 5 minutos e eu vou precisar fazer uma média aqui do consumo durante esse período para saber o valor, para saber uma aproximação do valor instantâneo, que é o que mais interessa, né? Consumo ativo e consumo reativo. Então vamos lá, eu agora vou exportar, baixar, e essa tabela aqui eu vou jogar dentro do ChatGPT para que ele possa fazer leitura dessas informações. Eu poderia utilizar o formato do Excel, que é o .xlsx, porém, às vezes acontecem alguns conflitos aqui. Eu já tentei em algumas oportunidades, eu não consegui inserir nesse formato aqui que ele não conseguiu ler. O que eu tenho certeza que ele consegue ler é o CSV, .csv. Então, eu vou exportar em CSV para aumentar as chances aí de sucesso. E sugiro que vocês façam dessa maneira também. Agora, com o chat aberto aqui, da mesma maneira que na planilha eu falei que ele conseguiria interpretar a planilha, mas ainda assim eu resolvi enxugar para diminuir a possibilidade de erro, eu vou fazer a mesma coisa aqui no comando que eu vou dar, eu vou detalhar esse comando para diminuir a possibilidade de erro também. Como eu falei, no chat GPT-5, essas possibilidades, elas diminuíram. Ele acaba pegando algum valor e interpretar de qualquer maneira e não perguntar e levar em consideração um valor errado, né? No chat GPT-5 isso diminuiu muito.
Mas como eu já estou utilizando o ChatGPT desde o 4, eu peguei alguns costumes e talvez sejam boas práticas, talvez seja legal levar isso para frente, até porque qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer um comando um pouco mais completo e vai ser um pouquinho mais trabalhoso pelo tanto de informação que eu vou colocar, mas depois, nesse mesmo chat aqui, você consegue jogar outros relatórios de memória de massa e aproveitar do mesmo comando. Então, a primeira vez talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho, ainda assim vai ser mais rápido do que buscar os valores na planilha. Então, o chat GPT fazendo a interpretação ainda assim vai ser mais rápido mesmo nessa primeira vez, mas para as próximas vezes o chat GPT vai ser muito mais rápido, porque você vai somente jogar a planilha para dentro e ele vai interpretar esses valores. Se você quiser, você pode criar um comando até um pouco mais complexo, pedindo para ele limpar essa planilha para você e levar em consideração somente as colunas que a gente deixou lá na planilha, né, do relatório de memória de massa. E aí, se você, por exemplo, tem um volume grande aí de relatórios de memória de massa, você não precisa ficar editando cada um deles. O próprio ChatGPT vai fazer essa edição para você. Então, vai da sua preferência. Isso aqui é altamente personalizável. O comando que eu vou colocar, você não precisa seguir exatamente igual, você adapta a sua necessidade. E o mais legal é que depois do resultado, se ele não ficar de acordo com o que você deseja, você pode corrigir esse resultado e ir melhorando o comando até chegar exatamente no que você deseja. E uma vez chegando no que você deseja, os próximos relatórios de memória de massa vai estar tudo pronto, o comando vai estar pronto, você vai somente jogar o relatório para dentro. Então, passe o trabalho necessário para configurar, porque a partir dessa primeira vez, as próximas vai ficar muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar comandos aqui em ordem e vou criar uma lista. Eu vou evitar fazer uma lista corrida, vou criar uma lista aqui na ordem que eu desejo que as coisas aconteçam e isso vai diminuir a possibilidade, então, de acontecer alguma coisa da maneira que eu não quero. Então, qual que é o primeiro comando? Leia os dados do relatório de memória de massa. Segundo passo. Tá difícil aqui. Segundo passo. Calcule o fator de potência em cada linha, considerando a potência ativa e a potência reativa consumidas. Beleza, terceiro passo. Deixa eu explicar aqui, né? Tô primeiro pedindo para ele ler todos os dados aqui. Calcular o fator de potência, eu estou especificando que eu quero que ele calcule considerando potência ativa e potência reativa, até para evitar dele tentar calcular de alguma outra maneira, que nem é possível, né? As informações que eu tenho disponível ali nem tem como calcular de outra forma, mas eu estou especificando isso e, como eu falei, eu prefiro especificar assim para diminuir a possibilidade de ter qualquer problema. Bom, agora eu vou dizer o seguinte. Ignore as linhas entre os horários de meia-noite e 6 da manhã. Por quê? Porque cobra-se multa pelo reativo capacitivo, né? Então, eu tenho duas coisas para corrigir. A primeira delas, eliminar esses capacitores na madrugada. Isso dá multa, então eu preciso... Apesar de que pelo consumo não ser tão significativo, essa multa talvez não seja... Apesar de que né? Nesse caso estava sendo bem significativo. Lembrando que os registros, eles eram de consumo e não do valor instantâneo, era de consumo. E num período curtinho, de 5 minutos. Então, dentro de uma hora, nós temos 12 intervalos de 5 minutos. Isso quer dizer que os valores instantâneos eram 12 vezes maiores do que o valor do consumo, né? Se eu tenho um consumo durante 5 minutos, ao longo de uma hora eu tenho um valor muito maior. Então, eram sim valores bem expressivos, apesar de serem números aí somente com casas depois da vírgula, né? Nós não vimos, pelo menos nos primeiros registros, era 0 ponto alguma coisa. Isso pode parecer pouco, mas se multiplicar por 12 para ter o valor instantâneo não é tão pouco assim. Então é interessante tirar esses capacitores aí durante a madrugada. Então, como eu falei, são duas coisas a se fazer. A primeira é tirar os capacitores durante a madrugada para evitar multa pelo capacitivo. E a segunda coisa é, possivelmente, a gente vai calcular aqui se é necessário ou não, aumentar a potência desse banco de capacitores para que ela consiga suprir os momentos em que nós temos uma carga indutiva mais significativa. Então, agora eu estou dizendo para ignorar as linhas entre os horários de meia-noite e 6 da manhã, porque é onde cobra-se pelo capacitivo e não pelo indutivo. Então, para nós não interessa, o banco de capacitores ele precisa atender a potência que é demandada durante o dia. Agora eu vou dizer o seguinte, considere o momento, ou melhor, os registros em que houver o maior consumo reativo. Isso para que o banco de capacitores ele seja calculado considerando o pico de demanda reativa. Eu quero que os capacitores eles consigam atender qualquer pico que venha acontecer, eu quero que o banco seja capaz de atender. Então, eu não vou considerar valores intermediários.
Por exemplo, aqui no ChatGPT, o que é bacana, que é mais difícil de fazer no Excel e aqui no ChatGPT é fácil de fazer, aqui eu posso dizer que o ChatGPT deve considerar, na hora de fazer o cálculo da potência do banco, que ele deve considerar um banco que atenda 95% dos períodos. Então, em 5% dos períodos, pode acontecer de ultrapassar um pouco. Esse banco ele vai diminuir a multa drasticamente, mas ainda assim vai deixar passar uma multinha ali. E essa multa talvez se justifique pela economia na potência dos bancos do banco de capacitores. Mas não é o caso aqui. Se você comprar capacitores com a Brasiltec, tem preço direto de fábrica, você vai pagar muito barato no capacitor, no controlador. Então não compensa ficar tomando multa. Então eu não preciso aqui pedir para que esse banco ele atenda 95%, ou 99%, ou 90% do período, que eu consigo fazer um banco que atenda qualquer situação, e por isso estou dizendo então para que ele considere os registros em que houver o maior consumo reativo, o pico de consumo reativo. Agora a quinta instrução aqui, considere o fator de potência desejado de 0,97. A concessionária ela não multa se estiver acima de 0,92. Mas eu não quero que, caso seja inserida mais alguma carga, por exemplo, eu não quero que haja cobrança de multa, eu quero ter uma certa segurança aqui de que essa multa não vai ser cobrada, então eu vou colocar um fator de potência de 0,97. O controlador não necessariamente precisa chegar em 0,97, mas eu sei que eu tenho capacitores para que, se eu quisesse chegar em 0,97, eu conseguiria. Agora, talvez a instrução mais importante, ó. Haja como um especialista em bancos de capacitores e calcule a potência necessária para atender a demanda encontrada no item 4, né? Deixa eu ver isso aqui se ficou legal. Haja como um especialista em bancos de capacitores e calcule a potência necessária de um banco de capacitores para atender a demanda encontrada no item 4. Perfeito. É bom ser bastante específico aqui, não deixar informações em aberto para evitar qualquer má interpretação, né? Ainda mais que, como eu falei, isso aqui vai ser utilizado em outros relatórios de memória de massa, então vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo e fazer algo bem feito, né? Agora, outra instrução importante, ó, faça tudo sem arbitrar valores. Isso aqui é para evitar que ele tente descobrir alguma informação, tente presumir alguma informação. Ele vai fazer somente com as informações que ele tem. Um detalhe importante, acabei esquecendo de falar, ó, haja como um especialista em bancos de capacitores. Isso aqui é bacana também, não só quando se fala em elétrica, mas outras áreas também é legal pedir para ele trabalhar dessa maneira, porque aí ele realmente vai levar em consideração que um especialista ele tem conhecimento na área, ele vai entrar nesse contexto de bancos de capacitores e isso costuma dar um resultado mais eficaz. Em caso de inconsistências ou dúvidas, pergunte-me. Isso aqui também para caso falte alguma informação, se eu tiver deixado de dar uma informação, também para não tentar presumir, né? Perguntar, ou se ele encontrar algum dado inconsistente também, ele vai perguntar. Agora, para finalizar aqui, não desejo outras informações. Ok, isso aqui serve para que ele não faça outros cálculos, para que ele não traga outras informações que não são desejadas também, porque isso vai demorar mais e vai consumir mais capacidade aqui vai consumir mais dados também. E como nós estamos na versão gratuita, então é interessante limitar esses dados. Mesmo na versão paga existe uma limitação também, que o valor é muito maior, né? Mas ainda assim é interessante limitar esses dados. Então estou informando que eu não desejo outras informações. Depois, se eu precisar de mais alguma informação, eu pergunto e aí ele vai me dar. Agora eu vou anexar o arquivo e com o arquivo anexado eu vou colocar a última instrução aqui, ó, pensar por mais tempo. Pensar por mais tempo significa que vai demorar um pouquinho mais para trazer o resultado do que nós pedimos, mas vai ser mais eficaz. A chance de acontecer qualquer erro é menor. Então agora eu vou mandar aqui essa mensagem. Vamos ver qual que é o resultado que vai ser trazido aqui para nós. Pessoal, então tivemos a resposta aqui do ChatGPT e como eu falei, isso aqui é altamente personalizável e ele pode nos perguntar, inclusive porque eu coloquei essa informação para que ele pergunte e ele está perguntando se o intervalo realmente é de 5 minutos. Olha só, nós temos lá deixa eu voltar aqui para o relatório de memória de massa, olha só. Os intervalos aqui, nós temos um que é meia-noite e 5, outro meia-noite e 10, meia-noite e 15, meia-noite e 20. Então, para nós aqui fica claro, mas não necessariamente para o ChatGPT isso vai ficar claro.
Em alguns casos, ele é extremamente mais eficaz que nós para algumas interpretações, e eu falo isso com conhecimento de causa porque eu tenho usado o ChatGPT para algumas interpretações complexas e ele tem me ajudado muito, mas esse é um exemplo de interpretação simples que ele acabou deixando a desejar. Então, não estou aqui para esconder nada, quero trazer o resultado como ele é, até porque se vocês fizerem o mesmo, vocês vão encontrar um resultado parecido com o meu, não necessariamente igual. E por isso, então, eu vou informar para ele que sim, é um registro de 5 minutos, e ele disse que ele não encontrou valores na coluna de potência reativa, que encontrou valores zero. Realmente, a maior parte dos valores aqui de consumo reativo são zero, mas se correr aqui para baixo, tem valores que não são zero também. Então, vou informar isso para ele também, para que ele revise os dados e refaça. Eu acredito que, por conta dessa questão do intervalo, que ele tenha... não é que ele não tenha encontrado esses valores, mas talvez por não ter interpretado da maneira correta que o intervalo é de 5 minutos, provavelmente ele fez algum cálculo que levou a crer que os valores aqui eram zero, né? Então, vou responder as dúvidas enumerando conforme ele fez. Então, sim, o intervalo é de 5 minutos. 2, sim, na coluna de potência reativa, grande parte dos valores são zero. Porém, há diversos registros com valores maiores que zero. Beleza? E 3, quer que eu prossiga com o dimensionamento do banco assumindo que as linhas intervalo de 5 minutos, mesmo que o resultado seja QC igual a zero? Não, vou só reforçar aqui, né? Não são todos os valores são zero. Beleza, vamos aguardar aqui então. Assim que finalizar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Agora sim, olha só. Ele trouxe aqui a data e a hora em que houve o maior registro de consumo reativo. E foi de 9,792 kVAR. Vamos no relatório de memória de massa aqui. 27/7, né? Deixa eu encontrar esse valor aqui. 27/7. Foi 13 horas e 50 minutos. Está por aqui. 13 horas e 50 minutos. Olha só, tem o registro aqui. O valor é de 0,0816. Por que está diferente do que está dizendo lá na planilha? Porque, como eu falei, isso aqui é um consumo reativo. E lá para fazer o cálculo foi tirado a média desse valor durante esse período de 5 minutos. Então, eu tenho lá kVAR hora. Esse valor aqui é kVAR hora. Mas eu quero tirar esse hora. Eu quero o valor instantâneo. Então, um valor médio instantâneo. O que eu vou fazer? Olha só. 0,816 vezes 12. 9,792. Exatamente o valor que está lá, né? Esse aqui é um valor instantâneo, que é a média do que foi desse período aqui de 5 minutos, já que o valor anterior era um consumo. Por que eu multipliquei por 12? Porque 60 minutos, que é uma hora completa, dividido por 5 minutos, que é o período do registro, são 12. Então, eu vou ter 12 períodos de 5 minutos, 12 intervalos de 5 minutos. Então, se eu quiser o valor durante uma hora completa, eu vou ter esse valor vezes 12. Então, voltando aqui para o ChatGPT, olha só, o valor da potência reativa era de 9,792. O fator de potência, nesse caso, era 0,94. E aqui está uma informação importante, né? Eu acabei esquecendo de falar para desconsiderar as linhas em que o fator de potência estiver acima de 0,92. É o caso aqui, né? Eu tenho bastante demanda reativa, mas eu tenho ainda mais potência ativa também. Então, o fator de potência está adequado, está em 0,94. Apesar de esse ter sido o pico de demanda reativa, onde eu tive 9,792, o fator de potência está dentro, então não está havendo multa aqui nesse caso. Se estivesse havendo multa, olha só, eu tenho o fator de potência alvo, o consumo reativo, a potência reativa alvo é 7. Por quê? Porque com o valor 7 eu teria o fator de potência desejado, que é 0,97. Então eu teria que adicionar 2,791 kVAR de capacitor, 2,791, para que essa potência reativa aqui de 9,7 caísse para 7, e aí o fator de potência ficaria em 0,97. Então eu vou pedir essa última correção aqui, e a partir dessa correção provavelmente a gente vai ter o resultado correto. A concessionária de energia cobra multa somente quando o fator de potência está abaixo de 0,92. Portanto, desconsidere os registros em que o fator de potência estiver igual ou acima desse valor
e me dê o resultado considerando somente os registros em que o fator de potência estiver abaixo de 0,92. Agora provavelmente eu vou ter o resultado final e a partir do momento que eu tenho esse resultado, que eu consegui encontrar a fórmula correta, eu posso trazer outros relatórios de memória de massa para que essa análise seja feita sem que eu tenha que escrever um comando complexo. Olha aqui, ó, com o novo filtro, foram excluídos então os registros de meia-noite às 6 da manhã, conforme eu pedi, né? Nenhum desses registros, o fator de potência é menor que 0,92. Ou seja, nesse relatório de memória de massa, o problema é exclusivo de multa pelo banco ficar ligado durante a madrugada e tornar a rede capacitiva. Então, nesse caso, eu não preciso adicionar um único capacitor. Se não fosse feita essa análise do relatório de memória de massa, se o eletricista encontrasse uma situação aí onde existe a cobrança de multa pelo reativo excedente, mas ele não analisasse o relatório de memória de massa, talvez ele ia querer adicionar algum capacitor, fazer alguma coisa para corrigir, adicionando alguma coisa, e na verdade não precisa, basta desligar esse banco de capacitores no final do expediente ou colocar um timer para desligar automaticamente durante a madrugada, ou a melhor situação possível, que é adicionar um banco de capacitores automático, porque aí se consegue não só a extinção da multa, já que o banco ele vai corrigir tanto durante a madrugada quanto durante o dia, não só a multa, mas também se tem os outros benefícios da instalação de um banco de capacitores, que é a redução da corrente do circuito. Com o banco de capacitores automático é possível tornar o fator de potência o mais próximo possível do ideal e assim diminuir a corrente geral do circuito, e diminuindo a corrente se diminui desperdícios pelo efeito Joule no cabo, então você vai gastar menos energia, vai desperdiçar menos energia, e além disso se diminui também queda de tensão, aumenta-se a vida útil dos componentes, já que eles vão trabalhar com uma corrente um pouco menor e portanto, o estresse ele vai ser menor nesses componentes. Tem uma série de vantagens, então, com certeza, a melhor solução aqui é um controlador de fator de potência automático para gerenciar esse banco de capacitores. Pessoal, o dimensionamento de banco de capacitor é uma das funções que dá para fazer com o ChatGPT. Você pode fazer qualquer outro tipo de análise no relatório de memória de massa, como de tensão, de corrente, de potência. Dá para fazer médias, dá para criar diversos critérios diferentes que, se fosse para você criar na planilha, seria difícil. Então, pegar um valor somente de tensão é fácil, né? Você faz um filtro na planilha, você consegue fazer. Agora, criar diversos critérios acaba ficando muito complexo para fazer na planilha, e com o ChatGPT ele te permite fazer isso. Mas não tem a ver só com relatório de memória de massa. Você pode fazer diversas análises em listas de materiais. Enfim, diversos arquivos aí podem ser utilizados e principalmente tirar dúvidas, né? O ChatGPT ele é muito eficiente também para tirar dúvidas. Sugiro que sempre confira, apesar de no ChatGPT 5 ter melhorado bastante, sempre confira os resultados, veja se faz sentido o que você está obtendo como resposta do ChatGPT, até porque o responsável é você. Se acontecer qualquer problema, não é o ChatGPT que vai ser responsabilizado, e sim você. Então, confira tudo sempre, é importante, mas é uma ferramenta, um aliado muito importante. Eu tenho utilizado bastante para modelagem matemática. Às vezes eu tenho alguma dificuldade de encontrar a maneira como calcular alguma coisa, e através do ChatGPT ele me dá esse caminho, ele não só me mostra o resultado, como ele me ensina também, e aí eu consigo conferir depois, eu jogo valores ali para ver se o que ele está falando é realmente verdade ou não. Então, tem campo para utilizar aí, você que trabalha com elétrica provavelmente tem onde utilizar sim o ChatGPT, ainda que seja para procurar cliente. Talvez ele vai te melhorar a forma como você vai atender os seus clientes. Então, realmente, para todo mundo tem utilidade o ChatGPT. Não fique para trás, conheça pelo menos e passe a fazer uso, ainda que no começo seja um pouco difícil, mas se você não fizer isso agora, depois vai ficar muito mais difícil de conseguir acompanhar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações também para ficar por dentro das novidades. E se você gostou também, deixa um comentário, porque isso acaba engajando o vídeo e me permitindo continuar gravando aqui para o canal.